Essa história, quando eu me lembro, me dá até arrepios. Então, se esse vídeo apareceu para você, é um sinal que ela merece ser ouvida. Então eu te peço que se inscreva no meu canal, e comenta aí de qual cidade você me assiste. Meu nome é João Batista, mas todo mundo me chama de Batista. 58 anos, cabelo grisalho, barriga de cerveja e muito quilômetro nas costas. Moro em Cuiabá, mas a estrada virou minha casa depois que minha mulher morreu, há 5 anos. Câncer levou ela em 2 meses. Desde então, é só eu e meu Volvo branco na estrada. O calor subia do asfalto em ondas que distorciam a paisagem. Grudava na pele junto com o cheiro de diesel e borracha quente. As cigarras cantavam no cerrado, um som agudo que entrava pela janela aberta. Eu seguia no meu ritmo, 80 km por hora, pensando em nada, só sentindo o ronco do motor. Estava descendo para Santarém com carga de soja. Viagem comum, dessas que já fiz 1000 vezes. O rádio tocava sertanejo antigo, música que me lembrava da minha Zezé. Ela gostava de cantar junto, desafinada, mas feliz. Saudade bateu forte no peito. Era meio-dia quando vi uma coisa estranha. Na beira da pista, quase escondido pelo mato, tinha um caminhão parado. Um Scania vermelho, velho, com a tinta descascada pelo tempo. Não era comum ver truck abandonado ali, ainda mais naquele trecho meio isolado da estrada. Mas não foi o caminhão que me chamou a atenção. Foi a moça. Ela estava de joelhos na terra seca, ao lado do Scania. Chorava baixinho, os ombros tremendo, cabelo escuro grudado no rosto pelo suor e pelas lágrimas. Devia ter uns 20 e poucos anos, magra, vestindo uma blusa branca já suja de poeira vermelha. Parei o Volvo uns metros à frente, e desci. O calor bateu no meu rosto como um tapa. A terra estava rachada, seca feito couro velho. O silêncio era pesado, só cortado pelo choro da moça e pelo canto distante das cigarras. Caminhei devagar até ela, pisando com cuidado na terra dura. "Moça, está tudo bem?" perguntei, tirando o boné. Ela levantou o rosto. Os olhos vermelhos, inchados de tanto chorar. Me olhou com medo primeiro, depois com alívio, como quem não esperava encontrar ninguém naquele fim de mundo. É o caminhão do meu pai", disse com a voz embargada. Senti um nó na garganta. Conhecia essa dor. A dor de quem perdeu alguém importante e nunca conseguiu fazer as pazes com a perda. "Quanto tempo faz que ele?" comecei a perguntar, mas parei. Não sabia como terminar a frase. 34 anos. As palavras saíram dela como um soco no estômago. 34 anos. Olhei para o Scania vermelho, tomado pelo mato, ferrugem comendo a lataria como lepra. Cipós subiam pelas rodas, galhos secos se enroscavam no para-choque. Como um caminhão podia estar abandonado tanto tempo assim? "Como você soube que era aqui?" perguntei, tentando entender. "Um borracheiro me falou." Ela limpou o nariz com as costas da mão. "Lá em Cuiabá." Disse que lembrava de um Scania vermelho abandonado neste trecho, que podia estar aqui até hoje, escondido pelo mato. Ela se levantou devagar, sacudindo a poeira da calça jeans. "Eu sou a Carla. Carla Santos. João Batista." "Batista para todo mundo", respondi, estendendo a mão. A mão dela estava fria, apesar do calor. Tremia um pouco. Olhei ao redor, sentindo algo estranho no ar. O lugar tinha uma energia pesada, como se guardasse segredos que não queria revelar. "Carla, aqui não é lugar seguro", disse, olhando para o mato fechado. "Esse trecho da BR-163 tem histórias ruins. Gente que some, carga que desaparece. Não é lugar para ficar sozinha." Ela hesitou, olhando mais uma vez para o Scania do pai. O vento balançou os galhos secos, fazendo um barulho que arrepiava a pele. "Não posso deixar ele aqui sozinho." De novo murmurou. "Você não está deixando ele. Você achou ele. Agora pode dar um fim direito para essa história." Carla respirou fundo, como quem toma uma decisão difícil. "Batista, você me leva até a cidade?" "Não tenho carro. Vim de ônibus até Guarantã, e peguei carona com um motoqueiro até aqui." "Claro." "Sobe no caminhão." Quando ela subiu na cabine, notei que carregava uma mochila velha, dessas de colégio. Guardava ela como se fosse um tesouro. Liguei o motor, e começamos a andar. Pelo retrovisor, vi o Scania vermelho sumindo na curva, engolido pelo mato. "Batista", disse ela depois de uns quilômetros em silêncio. "Tem uma coisa que não te contei." Meu pé quase pisou no freio. Pelo tom da voz, era coisa séria.
O quê? Meu pai não sumiu sozinho. Nos últimos meses antes de desaparecer, ele falava de uns homens que cobravam pedágio na estrada. Homens perigosos. Senti um frio na barriga. Pedágio ilegal na BR-163. Já tinha ouvido essas histórias. Caminhoneiros que sumiam, cargas roubadas. Gente que nunca mais voltava para casa. Carla, você acha que seu pai achou que ele não pagou, e acho que eles mataram ele por isso. O silêncio voltou a tomar conta da cabine. Eu dirigia olhando pelo retrovisor, com medo de ver alguém nos seguindo. A estrada parecia mais perigosa agora. Cada curva, cada sombra, cada barulho estranho me deixava alerta. Carla estava certa. Aquele lugar não era seguro, e a história dela estava só começando. Rodamos uns 20 quilômetros. Em silêncio, Carla olhava pela janela, perdida nos próprios pensamentos. O sol batia forte no vidro, esquentando a cabine mesmo com o ar ligado. Eu mantinha os olhos na estrada, mas minha cabeça fervia de perguntas. 34 anos. Como um caminhão fica abandonado tanto tempo assim sem ninguém notar? O rádio chiava baixinho, pegando mal a estação de Sinop. Entre os ruídos, uma música sertaneja tocava pela metade. Carla mexeu no dial, procurando algo melhor, mas desistiu e desligou. Batista, ela disse de repente, a voz ainda rouca de tanto chorar. Para num posto. Preciso te mostrar uma coisa. Avistei uma placa à frente, posto do Gaúcho 2 quilômetros. Conhecia o lugar. Um posto pequeno, meio largado, mas com combustível barato e café forte. Parei na sombra de uma árvore grande, longe das bombas. Carla desceu e foi até a mochila velha que carregava. Abriu com cuidado, como quem mexe em coisa sagrada. Tirou uma pasta de plástico amarelada pelo tempo. Olha isso, disse, estendendo para mim. Dentro da pasta tinha fotos antigas, documentos amarelados e uma carta escrita à mão. A letra era caprichada, de alguém que estudou pouco mas se esforçava para escrever bonito. O papel estava frágil, com as bordas escurecidas. São coisas do meu pai, explicou Carla, sentando numa cadeira de plástico na sombra. Minha mãe guardou tudo esses anos. Antes de morrer, ano passado, ela me deu e disse, um dia você vai precisar disso. Peguei a carta com cuidado. O papel ameaçava se desfazer entre meus dedos. Li devagar, sentindo o peso de cada palavra. Carla, minha filha querida, se você está lendo isso, é porque algo aconteceu comigo. Não queria te preocupar, mas preciso contar a verdade. Uns homens estão me ameaçando na estrada. Querem dinheiro que não tenho. Cobram pedágio onde não pode. Já vi outros caminhoneiros sumirem por não pagar. Tenho medo, filha, mas não posso fugir da família. Guardei provas de tudo que eles fazem. Nomes, datas, lugares. Está tudo escondido no caminhão, atrás do banco do motorista. Se eu sumir, procura a polícia. Seu pai que te ama, Antônio Collor Santos. Minhas mãos tremeram segurando o papel. O nó na garganta apertou mais. Olhei para Carla, que chorava de novo, mas agora era um choro diferente, de raiva misturada com tristeza. Ele sabia que ia morrer, sussurrou, limpando os olhos. E você nunca mostrou isso para a polícia? Perguntei, devolvendo a carta. Mostrei, sim, mas naquela época, em 1991, ninguém levou a sério. Falaram que era coisa da cabeça dele. Que caminhoneiro inventa história para chamar atenção. Senti raiva subindo no peito. Conhecia essa história. Polícia que não escuta. Família que sofre sozinha. Verdade que vira mentira por descaso. O dono do posto se aproximou, curioso. Era um homem baixo, barrigudo, com bigode grisalho. Tudo bem aí, pessoal? Perguntou. Precisam de alguma coisa? Só conversando, seu gaúcho, respondi. Pode deixar. Ele deu de ombros e voltou pro balcão, mas ficou de olho na gente. Em lugar pequeno, novidade vira fofoca rápido. Carla disse baixinho. Você quer voltar lá? Voltar. Onde? No caminhão. Procurar essas provas que seu pai escondeu. Ela me olhou com medo nos olhos. E se eles ainda estão por lá? E se ainda tem gente vigiando aquele lugar? Então a gente descobre de uma vez por todas o que aconteceu. Ficamos ali sentados no calor do meio-dia, pensando. Um casal de velhos tomava cerveja numa mesa próxima, falando baixo sobre o tempo seco. Duas crianças brincavam perto de um caminhão de mudança, correndo entre as caixas. Batista disse Carla depois de um tempo. Por que você quer me ajudar?
Nem me conhece direito. Era uma pergunta justa. Por que mesmo? Como explicar? Que a dor dela me lembrava da minha própria dor? Que desde que minha Zezé morreu, eu andava pela estrada procurando um sentido? Que ajudar ela era como ajudar a mim mesmo? Porque já perdi gente importante, também respondi. E sei como dói ficar sem respostas. Carla guardou os papéis na pasta com cuidado. Minha mãe sempre dizia que meu pai ia voltar. Mesmo quando todo mundo falava que ele tinha fugido com outra mulher, ou se metido com coisa errada. Ela dizia, teu pai jamais abandonaria a gente. Jamais. E você acreditava? Sempre. Meu pai me amava. Via nos olhos dele. Homem que ama a filha não some assim do nada. Voltei a olhar as fotos na pasta. Antônio Collins era um homem magro, de bigode, sorriso tímido. Numa das fotos estava ao lado do Scania vermelho, novinho em folha. Noutra, segurava Carla no colo. Ela devia ter uns 3 anos. Ele parecia ser gente boa, comentei. Era o melhor pai do mundo. Trabalhava muito, viajava semanas seguidas, mas quando voltava para casa, era só alegria. Me levava na pracinha, comprava sorvete, contava histórias da estrada. Guardei as fotos e entreguei a pasta de volta. Carla, você tem certeza que quer voltar lá? Não vai ser fácil. Se as provas existem mesmo, pode mexer com gente perigosa. Ela olhou para mim com determinação nos olhos. A mesma determinação que deve ter tido o pai dela. Tenho certeza. Meu pai morreu tentando fazer a coisa certa. Não posso desistir agora. Então vamos voltar. Mas não hoje. Está tarde demais. E esse lugar tem algo estranho. Melhor ir de manhã cedo, com mais tempo. Onde eu vou dormir hoje? Conhece algum hotel em Guarantã? Não tenho dinheiro para hotel. Pensei em voltar para Cuiabá de ônibus. Esquece ônibus. Vem comigo. Tenho que entregar essa carga em Santarém primeiro. Depois a gente volta juntos para procurar as provas. 2 pessoas é mais seguro que uma sozinha. Carla hesitou. Era natural. Não me conhecia direito. Podia estar se metendo numa fria maior ainda. Batista, como sei que posso confiar em você? Não sabe. Mas olha nos meus olhos e diz o que vê. Ela me encarou por uns segundos. Depois sorriu pela primeira vez desde que nos conhecemos. Vejo tristeza, igual a minha. Então somos 2 perdidos tentando se achar. Subimos no Volvo e seguimos viagem. Durante o resto da tarde, Carla me contou mais da história. Como cresceu sem pai, como a mãe trabalhou de doméstica para sustentar a casa. Como sempre soube, no fundo do coração, que o pai não tinha abandonado a família. As pessoas são cruéis, disse ela quando o sol começou a descer. Falavam que meu pai fugiu com outra mulher, que se meteu com droga, que abandonou esposa e filha pequena. Minha mãe chorava escondido, mas nunca acreditou nessas mentiras. E você? Eu também não. Tinha 5 anos quando ele sumiu, mas lembro do amor nos olhos dele, do jeito que me abraçava antes de viajar, do cheiro de loção após barba que ficava no meu cabelo. O asfalto se estendia à nossa frente, cortando o cerrado que começava a escurecer. As primeiras luzes de Santarém apareciam no horizonte quando Carla falou de novo. Batista, você acha que meu pai ainda está vivo? A pergunta me pegou de surpresa. 34 anos era muito tempo. E se ele tivesse sido morto mesmo? Não sei, Carla. Mas vivo ou morto, vamos descobrir o que aconteceu com ele. Quando chegamos em Santarém, já era noite. Descarreguei a soja num armazém iluminado, onde outros caminhoneiros faziam o mesmo trabalho. Gente trabalhadora, que levantava cedo e dormia tarde para sustentar a família. No hotel, Carla ficou no quarto ao lado do meu. Antes de se despedir, ela segurou minha mão. Obrigada, Batista, por me ouvir, por me ajudar. Fazia tempo que não encontrava alguém que acreditasse em mim. Descansa. Amanhã a gente volta e procura as respostas que você precisa. Mas nenhum dos 2 conseguiu dormir direito. Cada barulho na rua, cada porta batendo no corredor, cada vento balançando a janela nos deixava em alerta. Como se soubéssemos que o perigo estava só começando. E estava mesmo. Capítulo 3. Sombras. Na madrugada, por volta das 3 horas, um barulho me acordou. Passos no corredor do hotel. Devagar, como quem não quer ser ouvido. Fiquei parado na cama, ouvindo. Os passos pararam em frente ao quarto da Carla. Levantei sem fazer ruído e cheguei perto da porta. Pelo olho mágico, vi 2 homens no corredor.
Um alto, magro, de boné. Outro baixo, gordo, com camisa quadriculada. Sussurravam algo e olhavam para o quarto dela. Meu coração acelerou. Como eles sabiam onde estávamos? Bati 3 vezes na parede, código que tinha combinado com Carla. Ela bateu de volta e estava acordada. Os homens ouviram e se afastaram rápido. Quando abri a porta, o corredor estava vazio. Batista? Carla abriu a porta do quarto dela, assustada. Tinha 2 sujeitos aqui, vigiando você. Como assim? Não sei, mas não é boa coisa. Pega suas coisas, vamos sair daqui. Em 10 minutos estávamos no Volvo, rodando pelas ruas desertas de Santarém. Carla tremia, não sei se de frio ou de medo. Eu dirigia sem destino, só querendo sair daquele hotel. Como eles souberam onde estávamos? Perguntou ela. Boa pergunta. Alguém nos viu chegando, ou alguém está nos seguindo desde ontem. Paramos num posto 24 horas na saída da cidade. Era um lugar movimentado, com outros caminhoneiros abastecendo e tomando café. Mais seguro que ficar na rua. Carla disse, desligando o motor. Tem certeza que quer continuar? Essa gente não está brincando. Tenho certeza. Se eles estão com medo, é porque tem algo a esconder. Admirei a coragem dela. Eu, com o dobro da idade, estava nervoso. Ela, novinha, mantinha a determinação. Tomamos café no balcão do posto. O frentista, um rapaz jovem de cabelo crespo, nos olhava curioso. Vocês são de onde? Perguntou, servindo café requentado. Cuiabá, respondi. Por quê? Nada não. É que passou uns caras aqui mais cedo perguntando por um caminhão branco Volvo e uma moça. Ofereceram dinheiro por informação. Carla e eu nos entreolhamos. A coisa estava ficando séria. Que tipo de caras? Perguntei, meio suspeitos. Numa Hilux preta, vidro fumê. Falaram que a moça tinha fugido de casa e a família estava preocupada. E você acreditou? Não, gente de família não anda armada. Vi a pistola na cintura de um deles. Agradecemos e saímos do posto. Já estava amanhecendo quando chegamos de volta à BR-163. O sol nascia vermelho no horizonte, tingindo o cerrado de dourado. Pássaros cantavam nas árvores, como se fosse um dia qualquer. Mas não era um dia qualquer. Estávamos voltando para o lugar onde tudo começou. Ali, apontou Carla quando nos aproximamos do local. O caminhão está ali. Parei o Volvo uns 100 metros antes. Desliguei o motor e ficamos observando. O Scania vermelho continuava lá, meio escondido pelo mato. Mas algo estava diferente. Tem pegadas novas na terra, notei, pegando o binóculo que guardava no porta-luvas. Era verdade. Várias pegadas ao redor do caminhão. Alguém tinha estado lá durante a noite, procurando alguma coisa. Ou vigiando. Batista, eles chegaram primeiro, sussurrou Carla. Pode ser, mas não significa que acharam o que procuravam. Descemos do Volvo e nos aproximamos devagar. Cada passo na terra seca fazia barulho. O silêncio da mata era total. Nem passarinho, nem grilo, nem vento. Como se até a natureza estivesse com medo. O Scania vermelho estava pior do que lembrava. 34 anos de abandono tinham cobrado o preço. A cabine estava aberta, porta arrancada pelas dobradiças. O banco do motorista, rasgado e mofado. Meu Deus, murmurou Carla, pondo a mão na lataria descascada. Ela andou ao redor do caminhão como quem visita um túmulo. Tocava as peças com carinho, como se estivesse tocando o próprio pai. Aqui, disse, parando atrás do banco. Papai falou que escondeu as provas aqui. Começamos a procurar. O banco estava solto, dava para tirar ele do lugar. Embaixo só tinha terra, folhas secas e alguns parafusos enferrujados. Procuramos atrás, dos lados, no forro do teto. Nada. Deve estar em outro lugar, disse Carla, suando. Ele pode ter mudado de ideia sobre o esconderijo. Continuamos procurando. No porta-luvas, no compartimento de ferramentas, até embaixo do motor. 1 hora revirando cada canto do Scania velho. Eu começava a achar que as provas não existiam mais. Ou que alguém já tinha levado. Foi quando ouvi um barulho estranho. Psiu, fiz sinal para Carla. Escuta. Era um rangido baixo, como metal velho sendo forçado. Vinha de debaixo do caminhão. Tem alguma coisa solta aqui, disse Carla, ajoelhada perto da roda traseira. Era uma chapa de metal soldada por baixo do chassi, meio escondida pela ferrugem e pela sujeira, mas dava para ver que não era original do caminhão. Isso aqui seu pai que soldou, falei, passando a mão na chapa. Olha as marcas da solda.
Peguei uma chave de fenda que achei na cabine e comecei a forçar. A chapa estava grudada firme, mas depois de 20 minutos consegui abrir uma fresta. Carla, olha isso. Dentro da chapa tinha um saco plástico grosso, lacrado com fita isolante. E dentro do saco, uma caixa de metal do tamanho de uma caixa de sapatos. Meu coração acelerou. Carla tremia quando tirei a caixa do esconderijo. Pesava uns 2 quilos. Balançamos devagar, tinha coisas soltas lá dentro. Abre, sussurrou Carla. Abri a caixa com cuidado. O que vimos lá dentro nos deixou sem palavras. Fotos. Dezenas de fotos em preto e branco. Homens armados parando caminhões na estrada. Placas de carros anotadas no verso. Fases de criminosos que eu não conhecia. E um caderno grosso, com capa de couro, cheio de anotações feitas à mão. Peguei o caderno e li a primeira página. Diário das extorsões na BR-163. Começado em janeiro de 1991. Que Deus me perdoe se eu morrer antes de entregar isso para a justiça. Por Antônio Colãos Santos. Folheei as páginas. Antônio Colãos tinha anotado tudo. Datas, horários, nomes dos criminosos, placas de veículos, valores cobrados nos pedágios ilegais, ameaças recebidas, caminhoneiros que sumiram por não pagar. Carla, seu pai sabia os nomes dos chefes da quadrilha. Mostrei uma página. Coronel Pereira, aposentado da Policial Militar, manda em tudo. Joaquim Ferreira, o Boca Preta, cobrador principal. Sandro Vilela, Sandrão, matador. Eles têm policiais comprados em Guarantã do Norte e Alta Floresta. Coronel Pereira, repetiu Carla. Esse nome eu já ouvi. Onde? Minha mãe falava dele. Dizia que ele foi na nossa casa uma vez, depois que meu pai sumiu. Perguntou se papai tinha deixado alguma coisa com ela. Documentos, papéis, essas coisas. E sua mãe falou alguma coisa? Falou que não sabia de nada. Porque era verdade. Ela não sabia mesmo. Continuei lendo o caderno. As anotações ficavam mais desesperadas conforme passavam os meses. Março de 1990, e um Boca Preta me parou de novo hoje. Disse que era melhor eu esquecer certas coisas. Falou que acidentes acontecem na estrada. Estou com medo, mas não posso parar agora. Já vi muitos colegas sumirem. Alguém precisa fazer alguma coisa. A última anotação era de 15 de março de 1991, uma semana antes do sumiço. Eles descobriram que estou juntando provas. Ontem tentaram me tirar da estrada. Consegui escapar. Mas sei que vão tentar de novo. Escondi tudo no caminhão. Se alguma coisa acontecer comigo, que pelo menos a verdade apareça um dia. Embaixo, com letra apressada, como se tivesse sido escrita com pressa. Carla, se você está lendo isso, papai te ama muito. Não deixa eles ganharem. A verdade tem que vencer. Carla desabou a chorar. Um choro de 34 anos represado. Sentei no chão ao lado dela, pus a mão no ombro. Não tinha palavras para consolar uma dor tão antiga e profunda. Ele, sabia, soluçou. Sabia que iam matar ele e mesmo assim continuou. Porque queria justiça. Queria que você soubesse a verdade um dia. Guardamos tudo de volta na caixa. Fotos, caderno, alguns documentos que provavam as extorsões. Era evidência suficiente para condenar muita gente, se chegasse nas mãos certas. Carla, a gente precisa sair daqui agora, disse, ouvindo um barulho distante. Levar isso para a Polícia Federal em Cuiabá. E se eles interceptarem a gente? E se ainda tem gente vigiando? Era uma boa pergunta. Coronel Pereira ainda estava vivo? Boca Preta e Sandrão ainda atuavam na região? 34 anos é muito tempo. Gente morre, gente muda de lugar. Mas organizações criminosas às vezes passam de pai para filho. Quando estávamos voltando pro Volvo, ouvimos o que temíamos. Barulho de motores. Vários motores. Vindo na nossa direção pela estrada. Merda, sussurrei. Eles acharam a gente. Corremos pro caminhão, mas quando cheguei na chave, um barulho estranho saiu do motor. Tentei ligar de novo, nada. Terceira tentativa, nada. Não pega, falei, suando frio. Como assim não pega? Eles sabotaram. Enquanto estávamos procurando as provas, alguém mexeu no caminhão. Pelo retrovisor, vi poeira subindo na estrada. Carros se aproximando rápido. Muitos carros. Corre, gritei para Carla. Pro mato. Pegamos a caixa e corremos mata adentro. Galhos cortavam nosso rosto, espinhos rasgavam a roupa. Atrás de nós, vozes gritando ordens. Eram muitos homens.
armados, organizados. Por aqui, gritou alguém. As pegadas vão por aqui. Não era mais só os 2 homens do hotel. Era um grupo grande, como se fosse uma operação militar. Corremos por 15 minutos, até não aguentar mais. Paramos atrás de umas pedras grandes, ofegantes, com o coração martelando no peito. Batista sussurrou Carla. E se a gente não conseguir sair daqui? Vamos conseguir, respondi, mas não tinha certeza. As vozes estavam mais próximas. Eles tinham cachorros, seguindo nosso rastro como caçadores seguem animal ferido. Ali, gritou uma voz que reconheci. Era o homem alto do hotel. Eles estão escondidos ali. Levantamos e corremos de novo. Mas meus 58 anos pesavam nas pernas. Carla era nova, aguentava melhor. Mas carregávamos a caixa pesada, e isso nos atrasava. Foi quando ouvimos o barulho que mudou tudo. Um motor de moto, vindo na nossa direção. Mas não era dos bandidos. Aqui, gritou uma voz conhecida. Por aqui. Era um rapaz jovem, de uns 30 anos, numa moto trail velha. Parou ao nosso lado e tirou o capacete. Sou o Rodrigo. Viram vocês entrando na mata. Vim ajudar. Como você sabia? Perguntou Carla. Todo mundo aqui conhece a história do caminhão abandonado. Quando vi vocês mexendo lá, imaginei que iam dar problema. E por que quer nos ajudar? Porque se vocês acharam alguma coisa que incomoda essa gente, então encontraram coisa boa. Rodrigo apontou para a trilha que só ele conhecia. Por ali tem uma gruta. Eles nunca vão achar. Podem se esconder até anoitecer. E depois eu levo vocês para a cidade. Longe daqui. Não tínhamos escolha. Seguimos Rodrigo pela trilha fechada, carregando nossa preciosa carga. Atrás de nós, os gritos ficavam mais distantes. Mas eu sabia que não tinha acabado. Gente que mata para esconder segredo não desiste fácil. E os segredos que carregávamos eram explosivos demais para passar despercebidos. A trilha que Rodrigo conhecia era íngreme e fechada. Galhos baixos arranhavam nossos braços, pedras soltas faziam a gente tropeçar a cada passo. Carla segurava a caixa como se fosse um bebê, protegendo das pancadas. Eu ia atrás, de olho no caminho que percorremos, esperando ver perseguidores. A qualquer momento. Falta pouco, disse Rodrigo, empurrando a moto por uma passagem estreita entre 2 pedras grandes. A gruta fica logo ali. O sol estava alto agora, esquentando a mata fechada. O suor escorria pelo meu rosto, grudava na camisa. Carla ofegava, mas não reclamava. Tinha uma força interior que me impressionava. Depois de mais 15 minutos subindo, chegamos numa clareira pequena. No meio, uma parede de pedra com uma fenda escura. Parecia a boca de um monstro adormecido. É aqui, disse Rodrigo, escondendo a moto atrás de umas árvores. Essa gruta tem mais de 50 metros de profundidade. Ninguém conhece, nem os caçadores da região. Entramos pela fenda. Era uma passagem estreita, só dava para passar uma pessoa por vez. Rodrigo foi na frente com uma lanterna pequena, depois Carla, eu por último. Lá dentro estava fresco e úmido, cheirava a terra molhada e morcego. Podem falar normal, disse Rodrigo quando chegamos numa câmara maior. O som não sai daqui. Era um lugar impressionante. O teto alto, cheio de estalactites. Uma poça de água cristalina num canto, alimentada por um fio de água que gotejava das pedras. Rodrigo tinha razão, era o esconderijo perfeito. Sentamos numa pedra lisa. Carla colocou a caixa no chão e respirou fundo. Rodrigo, disse ela, por que você nos ajudou? Nem nos conhece. Conheço a história de vocês, respondeu ele, tirando uma garrafa de água da mochila. Meu tio falava sempre do caminhão abandonado. Dizia que o dono foi morto por uma quadrilha de extorsão. Seu tio conhecia meu pai? Não pessoalmente, mas conhecia outros caminhoneiros, que sumiram na mesma época. A BR-163 era perigosa nos anos 90, muito mais que hoje. Rodrigo se inclinou para a frente, olhando para a caixa. Vocês acharam alguma coisa importante? Carla olhou para mim. Fiz que sim com a cabeça. Achamos evidências, disse ela. Provas de quem matou meu pai. Posso ver? Carla abriu a caixa novamente. Rodrigo arregalou os olhos quando viu as fotos e o caderno. Meu Deus, murmurou, folheando as páginas. Seu pai anotou tudo. Nomes, datas, lugares. Você conhece esses nomes? Perguntei, apontando para a página dos chefes da quadrilha. Coronel Pereira eu conheço de ouvir falar.
Morreu faz uns 10 anos. Mas Joaquim Ferreira, o Boca Preta, esse ainda está vivo. Onde? Virou fazendeiro rico em Sorriso, criador de gado, sojicultor, respeitado na região. Quem diria que começou como cobrador de pedágio ilegal? E o Sandrão? Esse aí. Rodrigo fez uma careta. Esse continua matando gente. Virou pistoleiro de aluguel. Já foi preso 3 vezes, mas sempre sai. Tem proteção na polícia. Senti um calafrio. Significava que a organização criminosa ainda existia. Talvez com outros métodos, outros nomes, mas ainda ativa. Rodrigo disse: Carla, você acha que eles ainda controlam a BR-163? Não como antes. Agora é mais discreto. Tráfico de drogas, contrabando, lavagem de dinheiro. Mas o esquema continua. E quem se mete com eles? Some. Ficamos 1 hora na gruta, estudando as anotações de Antônio Collins. Era impressionante. A coragem do homem. Sozinho contra uma organização inteira, juntando provas, arriscando a vida pela verdade. Tem uma coisa aqui que chama atenção, disse Rodrigo, apontando para uma página do meio do caderno. Seu pai fala de um lugar onde eles guardavam armas e dinheiro. Li a anotação. Fazenda do Coronel Pereira fica 20 quilômetros ao norte de Guarantã. Casa grande abandonada, com porão secreto. Vi caminhões roubados no pasto dos fundos. É o centro da operação. Essa fazenda ainda existe? Perguntou Carla. Existe sim, confirmou Rodrigo. Agora pertence aos herdeiros do coronel, mas continua meio abandonada. Lugar estranho, que ninguém gosta de chegar perto. Por quê? Dizem que tem assombração. Gente que morreu lá e não descansou. Bobagem, claro, mas serve para manter curioso longe. Carla fechou o caderno e olhou para mim. Batista, o que a gente faz agora? Leva tudo isso para a Polícia Federal, em Cuiabá, longe daqui. Gente que não pode ser comprada. E se eles tentarem nos matar antes? Era uma pergunta que eu não queria responder. Mas tinha que ser honesto. Aí pelo menos morremos fazendo a coisa certa. Rodrigo se levantou e foi até a entrada da gruta. Ficou escutando por alguns minutos. Silêncio lá fora, disse, voltando. Parece que desistiram de procurar. Ou estão esperando a gente sair, falei. Pode ser. Melhor ficar aqui até escurecer. De noite é mais fácil escapar. Passamos o resto da tarde na gruta. Rodrigo contou mais histórias da região. Caminhoneiros que sumiram, cargas que desapareceram, famílias que nunca souberam o que aconteceu com seus entes queridos. Vocês não imaginam quantas pessoas já procuraram esse caminhão, disse ele. Esposas, filhos, irmãos, todos procurando respostas que nunca chegaram. E agora? Perguntou Carla. Agora vocês têm a chance de dar essas respostas. Não só para o seu pai, mas para todos os outros também. Quando o sol começou a descer, Rodrigo foi verificar a situação lá fora. Voltou sorrindo. Costa limpa, disse. Eles foram embora mesmo, mas não devem ter ido longe. Como vamos sair daqui? Perguntei. Meu caminhão deve estar inutilizado. Na minha moto cabem 3 pessoas. É apertado, mas dá. Levo vocês até Guarantã do Norte. De lá, pegam ônibus para Cuiabá. E se eles estiverem esperando na rodoviária, tem outros jeitos de sair da cidade. Conheço um pessoal que pode ajudar. Saímos da gruta quando já estava escurecendo. O céu tinha virado um quadro, com listras laranjas e rochas cortando as nuvens. Pássaros voavam de volta para os ninhos, chiando no alto das árvores. A descida foi mais fácil que a subida. Rodrigo guiava devagar, sem pressa, atento a qualquer barulho estranho. Carla ia no meio, abraçada na caixa. Eu atrás, olhando para todos os lados. Quando chegamos perto da estrada, paramos para observar. Meu Volvo continuava onde deixamos, mas agora com o capô aberto e peças espalhadas pelo chão. Tinham feito questão de inutilizar tudo. Filhos da, praguejou Rodrigo baixinho. Fizeram isso por maldade. Senti raiva e tristeza ao mesmo tempo. Aquele caminhão era minha casa, meu ganha-pão, minha vida. Agora estava destruído como vingança. Vamos, disse Carla, tocando meu braço. Depois a gente vê isso. Seguimos pela estrada secundária que Rodrigo conhecia. Era uma trilha de terra, cheia de buracos, mas que levava até Guarantã sem passar pela BR-163 principal. Tem uma coisa que vocês precisam saber, disse Rodrigo durante o caminho. Essa quadrilha tem olhos em toda parte. Polícia, cartório, hotel, banco.
Se vocês aparecerem em lugar muito público, vão ser detectados rápido. Então como chegamos em Cuiabá? Perguntou Carla. Tenho um amigo que trabalha numa transportadora pequena. Ele pode levar vocês escondidos numa carreta. Mas seguro que ônibus. E depois vocês se viram. Mas pelo menos saem daqui vivos. Chegamos em Guarantã quando a cidade já dormia. Ruas desertas, só alguns bares abertos com música baixa. Rodrigo nos levou até uma casa simples na periferia. É aqui, disse, parando a moto. Meu amigo Zé Colos mora aqui. Batemos na porta. Um homem de uns 40 anos atendeu, sonolento. Rodrigo, que você está fazendo aqui essa? Ora, preciso de um favor, Zé. Esses dois aqui precisam chegar em Cuiabá, sem aparecer. Zé Colos nos olhou de cima a baixo. Notou a caixa que Carla carregava. Que tipo de problema vocês têm? O tipo que pode custar a vida da gente, respondi. Entendo. E o que ganho ajudando? A satisfação de fazer a coisa certa, disse Carla. Zé Colos riu. Moça, coisa certa não paga conta. Mas ele olhou para Rodrigo. Se o Rodrigo está pedindo, deve ser importante. É muito importante, confirmou Rodrigo. Tá bom, tenho uma viagem para Cuiabá amanhã cedo. Carrego ração para gado. Dá para esconder vocês na carroceria. Quanto? Perguntei. R$ 500. Cada um. Feito. Dormimos na casa do Zé Colos. Ele e a mulher nos deram o quarto dos filhos, que estavam na casa da avó. Camas de solteiro, mas era melhor que dormir no relento. Carla disse baixinho, antes de dormir. Você tem certeza que quer continuar? Ainda dá tempo de desistir. Tenho certeza. Meu pai morreu por essa verdade. Não posso abandonar ela agora. Então vamos até o fim. Vamos. Mas na madrugada, acordei com um pressentimento ruim. Como se soubesse que nossa jornada estava longe de acabar. E que o pior ainda estava por vir. Do lado de fora, um carro passou devagar pela rua. Motor baixo, como quem não quer chamar atenção. Eles ainda estavam procurando. E não iam desistir tão fácil. 5 da manhã, Zé Colos nos acordou. Ainda estava escuro lá fora. Só o canto dos galos quebrava o silêncio da cidade que dormia. Tomamos café preto requentado, com pão amanhecido que a mulher dele esquentou na chapa. O caminhão está carregado, disse Zé, vestindo o uniforme da transportadora. Fiz um esconderijo nos fundos da carroceria. Vocês vão ficar apertados, mas seguros. Saímos pela porta dos fundos. O caminhão dele era um Mercedes velho, azul desbotado, com a carroceria fechada. Cheirava a ração e diesel. Zé abriu as portas traseiras e mostrou o esconderijo que preparou. Era um espaço pequeno, feito com caixas de ração empilhadas. Dava para 2 pessoas sentarem, mas não para ficar de pé. Tinha uma garrafinha de água, alguns biscoitos e uma lanterna pequena. Se alguém abrir a carroceria, vocês ficam quietos, orientou Zé. As caixas escondem vocês, mas não façam barulho. E se demorar muito? Perguntou Carla. São 4 horas até Cuiabá. Aguentem firme. Nos esprememos no esconderijo. Carla abraçada na caixa de provas, eu tentando achar posição. Confortável no espaço apertado. Zé fechou as portas e ficamos no escuro total. O caminhão ligou e começou a andar. Senti cada buraco da estrada, cada freada, cada curva. Dentro da carroceria, o barulho era amplificado. O ronco do motor, o atrito dos pneus, o chacoalhar das caixas de ração. Batista sussurrou Carla no escuro. Você acha que vamos conseguir? Vamos, respondi, mas a voz saiu menos firme que eu queria. Rodamos uns 20 minutos quando o caminhão diminuiu a velocidade. Depois parou. Ouvi vozes lá fora, mas não conseguia entender o que falavam. Blitz, sussurrou Carla. Meu coração acelerou. Se fosse polícia normal, não tinha problema. Mas se fosse polícia comprada pela quadrilha... Bom dia, oficial, ouvi a voz do Zé, educada mas tensa. Documentos, disse uma voz grossa. Aqui estão. Carga de ração para Cuiabá. Vai abrir a carroceria. Claro. Passos se aproximando. O barulho da chave na fechadura. As portas se abrindo com um rangido. O que tem aí? Perguntou o policial. Ração para gado, respondeu Zé. 40 toneladas. Quer ver a nota fiscal? Não precisa. Pode ir. As portas bateram novamente. O caminhão voltou a andar. Respirei aliviado. Passou, sussurrei para Carla. Mas a alegria durou pouco. 15 minutos depois, o caminhão parou de novo.
Dessa vez, ouvi várias vozes. E uma delas eu reconheci. Sabemos que vocês estão transportando 2 pessoas, disse a voz do homem alto do hotel. Abram a carroceria, agora. Que pessoas? Perguntou Zé, tentando parecer confuso. Só tenho ração aqui. Não minta para a gente. Temos informações. Podem olhar à vontade, disse Zé. As portas se abriram novamente. Dessa vez, várias lanternas iluminaram a carroceria. Passos entrando, pisando forte no assoalho de madeira. Mexam nessas caixas, ordenou alguém. O pessoal, protestou Zé. Isso aí é carga particular. Não podem mexer sem mandado. Cala a boca. Barulho de caixas sendo arrastadas. Cada vez mais perto do nosso esconderijo. Carla apertou minha mão, tremendo. Eu tentava respirar devagar, fazer o mínimo de barulho possível. Aqui atrás tem alguma coisa, disse uma voz. Mexe nessas caixas aí. Mais barulho. Eles estavam a 2 metros de nós. Talvez menos. Foi quando ouvimos sirenes. Muitas sirenes. Vindo pela estrada. Merda, sussurrou alguém. Polícia rodoviária. Vamos embora, ordenou o homem alto. Rápido. Passos correndo. Portas de carros batendo. Motores ligando. Em 2 minutos, só restou o silêncio. Vocês estão bem aí? Perguntou Zé baixinho. Estamos, respondi. Que foi isso? Perguntou Carla. Rodrigo, disse Zé. Ele deve ter chamado a polícia rodoviária. Criou uma distração. O caminhão voltou a andar. Minha camisa estava encharcada de suor. Carla tremia, mas segurava firme a caixa de provas. Quase nos pegaram, sussurrou ela. Mas não pegaram. E agora estão longe. Rodamos mais 2 horas sem parar. Dentro da carroceria, o calor aumentava conforme o sol subia. O ar ficava abafado. Difícil de respirar. Comecei a ter tontura. Carla, você está bem? Tonta. E com sede. Bebemos a água que Zé deixou, mas era pouca. Comemos os biscoitos, mas a boca ficou mais seca ainda. Aguenta mais um pouco, falei. Deve faltar pouco. Mas a viagem parecia não ter fim. Cada minuto durava 1 hora. O corpo doía de ficar na mesma posição. O calor era sufocante. Quando o caminhão finalmente parou e desligou o motor, quase chorei de alívio. Chegamos, disse Zé, abrindo as portas. A luz do dia me cegou por alguns segundos. O ar fresco de Cuiabá nunca pareceu tão bom. Saímos do esconderijo tropeçando, como bêbados. Onde estamos? Perguntou Carla. Galpão da transportadora, respondeu Zé. Lugar seguro. Vocês podem tomar banho, comer alguma coisa, descansar. Zé, como posso te agradecer? Disse, apertando a mão dele. Não precisa. Rodrigo me ligou e contou a situação. Disse que vocês estão tentando fazer justiça por gente que morreu injustiçada. Ele nos levou para uma salinha nos fundos do galpão. Tinha sofá velho, geladeira pequena, banheiro com chuveiro. Luxo depois de horas no esconderijo. Vocês ficam aqui até decidirem o que fazer, disse Zé. Mas não demorem muito. Essa gente não desiste fácil. Tomamos banho, comemos sanduíche que a secretária da transportadora fez para a gente. Carla ligou para um advogado que a mãe conhecia. Eu liguei para a Polícia Federal. Alô, Polícia Federal? Disse quando atenderam. Pois não, preciso falar com alguém sobre um caso de assassinato. Tenho provas de uma quadrilha que atua na BR-163. Um momento, me transferiram para um delegado, Dr. Augusto Mendes. Voz firme, jeito sério. Senhor João Batista? Entendi que tem informações sobre crimes na BR-163. Tenho provas, doutor. Documentos, fotos, diário escrito pela vítima. Tudo sobre uma quadrilha que matava caminhoneiros nos anos 90. Isso é muito sério. Onde vocês estão agora? Em Cuiabá, num lugar seguro. Venham aqui hoje mesmo. Vou preparar uma equipe para receber vocês. E nossa segurança? Garantida. A partir de agora, vocês estão sob proteção federal. Desligamos o telefone e olhei para Carla. Conseguimos, disse ela, sorrindo pela primeira vez em dias. Chegamos em Cuiabá. Chegamos. Mas agora que o trabalho difícil começa. Como assim? Provar que essas evidências são verdadeiras. Convencer a justiça. Enfrentar advogados caros dessa gente. Carla abriu a caixa mais uma vez. Olhou as fotos, folheou o diário do pai. Batista, independente do que acontecer agora, eu quero te agradecer. Pelo quê? Por ter parado para me ajudar. Por ter acreditado em mim.
por ter arriscado sua vida por um estranho. Você não é mais estranha para mim, disse. Nessas últimas horas, você virou família. Os olhos dela se encheram de água. Família? É, a família que eu perdi quando minha mulher morreu. A família que achei quando te encontrei chorando na beira da estrada. Ela me abraçou. Um abraço de filha, de irmã, de companheira, de luta. Vamos terminar isso, disse ela. Pelo meu pai, por todos os outros que sumiram. Vamos. 2 horas depois estávamos na Polícia Federal. Prédio grande, moderno, cheio de segurança. Dr. Mendes nos recebeu numa sala reservada. Era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, óculos pequenos, jeito sério, mas olhos bondosos. Senhorita Carla, Senhor Batista disse, apertando nossas mãos. Ouvi a história de vocês pelo telefone, mas preciso ver essas provas. Carla colocou a caixa sobre a mesa. Abriu devagar, como quem abre um baú de tesouro. Dr. Mendes pegou o diário, folheou algumas páginas. Sua expressão foi mudando conforme lia. Meu Deus, murmurou. Isso aqui é ouro puro. É verdade mesmo? Perguntou Carla. Verdade, moça, isso aqui é evidência suficiente para condenar. Uma organização inteira. Nomes, datas, métodos, tudo documentado. Ele pegou uma das fotos. Homens armados parando um caminhão. A data estava escrita atrás, 15 de fevereiro de 1991. Vocês sabem a dimensão do que trouxeram aqui? Perguntou o Dr. Mendes. Mais ou menos, respondi. Essa quadrilha não parou de atuar. Só mudou de método. Hoje eles controlam rotas de tráfico, lavagem de dinheiro, contrabando. Alguns viraram empresários respeitados. Outros continuam matando. E agora? Perguntou Carla. Agora vamos para a guerra. Mas guerra de verdade, com mandados, operações, prisões. Vocês acabaram de entregar as armas que precisávamos. Dr. Mendes chamou 2 agentes. Levem esses documentos para o laboratório. Quero análise completa. Papel, tinta, impressões digitais, tudo. Doutor, disse Carla. Quanto tempo vai levar? Operações assim levam meses para preparar. Mas vou fazer em semanas. Essa gente já causou sofrimento demais. Quando saímos da Polícia Federal, o sol estava se pondo. Cuiabá se estendia à nossa volta, com suas luzes começando a acender. Uma cidade normal, com gente normal vivendo vidas normais. Carla disse no táxi que nos levava pro hotel. Você sabe que nossa vida mudou para sempre, né? Sei. E você se arrepende? Pensei na pergunta. 3 dias atrás eu era um caminhoneiro solitário, rodando a estrada sem rumo. Agora era testemunha protegida numa investigação federal. Não respondi. Não me arrependo. Pela primeira vez em 5 anos, minha vida tem propósito. O meu pai ficaria orgulhoso, disse ela, olhando pela janela. Ficaria, sim, muito orgulhoso. Mas no fundo eu sabia que nossa jornada estava longe de acabar. Gente poderosa não entrega os pontos fácil. E os segredos que carregávamos eram perigosos demais para passar despercebidos. A guerra tinha começado, e nós estávamos bem no meio dela. Capítulo 6. O cerco se fecha 2 semanas depois. Estávamos num hotel discreto no centro de Cuiabá, sob proteção federal. 2 agentes se revezavam na porta, outros 2 no saguão. Dr. Mendes havia cumprido a palavra. Nossa segurança estava garantida, mas a tensão não diminuía. Carla passava os dias estudando cada página do diário do pai, decorando nomes e datas. Eu ajudava os investigadores a entender as rotas dos caminhoneiros, os pontos de parada, os trechos mais perigosos da BR-163. Meu conhecimento de 3 décadas na estrada estava sendo útil. Senhor Batista, disse Dr. Mendes numa manhã fria de abril, preciso de um favor especial. Estávamos na sala de reuniões da Polícia Federal. Uma mesa grande cheia de documentos, fotos ampliadas coladas na parede, mapas da região marcados com alfinetes vermelhos. Que tipo de favor, doutor? Queremos que vocês voltem para Guarantã do Norte. Carla quase derrubou o café. Como assim? Perguntou, assustada. Calma, disse Dr. Mendes, levantando a mão. Deixe-me explicar. Nas anotações do seu pai, ele menciona uma fazenda onde a quadrilha guardava armas e dinheiro. A fazenda do Coronel Pereira. Rodrigo falou dela, lembrei. Disse que ainda existe. Exato. E nossa investigação confirmou que o local ainda é usado. Não pela mesma quadrilha, mas por grupos sucessores.
tráfico de drogas, contrabando, lavagem de dinheiro. Dr. Mendes mostrou fotos aéreas da fazenda, uma propriedade grande, com casa antiga, galpões, pasto, parecia abandonada, mas dava para ver carros estacionados perto dos prédios. O que vocês querem que a gente faça? Perguntei. Nos guiem até lá. Vocês conhecem a região, sabem se locomover sem chamar atenção. Com vocês, nossa equipe tem mais chance de chegar ao local sem ser detectada. E se for perigoso, vai ser perigoso, admitiu Dr. Mendes. Por isso vocês terão proteção total. Colete à prova de bala, escolta armada, comunicação direta comigo. Carla olhou para mim, depois para o delegado. Dr. Mendes, se encontrarmos mais evidências, o caso fica mais forte, muito mais forte. Com provas físicas do local, conseguimos mandar todo mundo para a cadeia, inclusive os mandantes que ainda estão livres. Joaquim Ferreira, o Boca Preta, principalmente ele, é o elo entre a quadrilha antiga e os grupos atuais. Se conseguirmos provar que ele ainda coordena operações criminais, ele vai preso, completei, prisão perpétua, pelos crimes antigos e pelos atuais. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Era muita responsabilidade, mas depois de tudo que passamos, não dava para parar no meio do caminho. Quando seria? Perguntou Carla. Amanhã de madrugada. Operação coordenada. Enquanto vocês nos guiam até a fazenda, outras equipes prendem os suspeitos em Sorriso, Sinop e Alta Floresta. Simultaneamente, exato. Não damos tempo para eles se comunicarem ou fugirem. Dr. Mendes abriu uma pasta com fotos. Estes são os alvos principais. Reconheci alguns rostos das fotos antigas que encontramos. Homens que envelheceram, mas conservavam a mesma expressão dura nos olhos. Joaquim Ferreira, o Boca Preta, disse Dr. Mendes, apontando para a primeira foto. Hoje fazendeiro milionário. Mas nossa investigação descobriu que ele financia operações de tráfico na BR-163. E este? Perguntou Carla, apontando para outra foto. Sandro Vilela, o Sandrão, continua sendo pistoleiro. Matou pelo menos 15 pessoas nos últimos 10 anos. 15 pessoas, repetiu Carla, horrorizada. 15 que sabemos. Deve ter mais. Dr. Mendes mostrou outras fotos. Alguns rostos eu não conhecia. Estes são os sucessores, filhos e sobrinhos dos criminosos originais. A organização virou uma empresa familiar. Doutor, disse Carla, se meu pai estivesse vivo, ele toparia essa operação? Tenho certeza que sim. Ele morreu tentando fazer exatamente isso, desmantelar a quadrilha. Então eu topo também. E você, senhor Batista? Pensei na minha mulher, no que ela faria no meu lugar. Zezé sempre me dizia para fazer a coisa certa, mesmo quando fosse difícil. Topo, respondi. Vamos acabar com essa história de uma vez. Dr. Mendes sorriu e apertou nossas mãos. Então está decidido. Amanhã às 4 da manhã, saímos de Cuiabá. Naquela noite, no hotel, Carla bateu na porta do meu quarto. Estava nervosa, não conseguia dormir. Batista, posso entrar? Preciso conversar. Claro. Ela sentou na poltrona perto da janela. Lá fora, Cuiabá dormia sob um céu estrelado. O ar estava fresco, com cheiro de chuva que vinha chegando. Estou com medo, disse ela. É normal. Eu também estou. E se alguma coisa der errado? E se eles nos matarem? Aí pelo menos morremos fazendo a coisa certa. Você sempre fala isso, porque é verdade. Carla, você já fez mais pelo seu pai do que ele podia imaginar. Achou as provas, trouxe para a polícia, mobilizou uma operação federal. Ele deve estar orgulhoso lá de onde estiver. Você acredita em vida após a morte? Acredito. E acredito que quem morre fazendo o bem fica em paz. Carla ficou calada por um tempo, olhando as estrelas. Batista, se a gente sobreviver a isso tudo, o que você vai fazer? Não sei. Meu caminhão foi destruído. Vou ter que recomeçar do zero. E se eu te fizesse uma proposta? Que tipo de proposta? Montar uma transportadora. Em homenagem ao meu pai, transportador Antônio Collins. A ideia me surpreendeu. Era tentadora. Recomeçar a vida, não mais sozinho. E eu entraria como o quê? Sócio. Você tem a experiência, eu tenho a vontade. Juntos, poderíamos construir alguma coisa boa. É uma boa ideia, admiti. Mas primeiro vamos sobreviver à operação de amanhã. Vamos sobreviver, disse ela, com firmeza.
Meu pai não nos trouxe até aqui para a gente morrer agora. De madrugada, Dr. Mendes nos buscou no hotel. 5 carros pretos, vidros fumê, antenas de comunicação. Parecia comboio de filme de ação. Bom dia, disse ele. Sério. Prontos para fazer história? Prontos, respondi. Durante a viagem até Guarantã do Norte, Dr. Mendes nos explicou os detalhes da operação. Batalhão de choque cerca a fazenda às 6 da manhã. Helicóptero de apoio, cães farejadores, equipe de explosivos. Se houver resistência, estamos preparados. E nós? Perguntou Carla. Ficam protegidos numa distância segura. Só entram depois que o local estiver limpo. Dr. Mendes disse. Tem certeza que vai dar certo? Certeza absoluta não existe. Mas temos o elemento surpresa. E vocês nos deram as informações que precisávamos. Chegamos em Guarantã quando o sol estava nascendo. A cidade acordava devagar, com movimento normal de gente indo trabalhar. Ninguém imaginava que uma operação policial estava acontecendo bem ali. A fazenda fica a 15 quilômetros daqui, informei. Conhecemos a rota, disse Dr. Mendes. Rodrigo nos ajudou com o reconhecimento. Rodrigo está bem? Está. E vai acompanhar a operação. Ele conhece cada trilha da região. Saímos da cidade por uma estrada de terra. O comboio levantava poeira vermelha, assustava gado no pasto. Em 20 minutos, chegamos perto da fazenda do Coronel Pereira. Ali apontei. A entrada deve ser por aquela porteira. Dr. Mendes falou no rádio. Águia 1, aqui é base. Alvos no local confirmado. Podem iniciar a aproximação. A resposta veio chiada. Base, aqui é Águia 1. Visual da propriedade confirmado. Movimento suspeito nos galpões. Pelo menos 10 veículos no local. 10 veículos? Perguntou Carla. Mais gente do que esperávamos, disse Dr. Mendes. Mas nada que não possamos lidar. Paramos numa elevação que dava vista para a fazenda. Peguei o binóculo e observei. A casa grande estava como Rodrigo descreveu, antiga, meio abandonada. Mas os galpões tinham movimento. Homens carregando caixas, carros entrando e saindo. Eles estão movimentando alguma coisa, disse. Drogas, confirmou o Dr. Mendes. Nós, os informantes, disseram que hoje seria dia de distribuição. Informantes? Gente de dentro da organização que decidiu colaborar. Essa operação foi planejada nos mínimos detalhes. O rádio chiou novamente. Base, aqui é Águia 1. Posicionamento completo. Aguardando ordem para a entrada. Dr. Mendes olhou o relógio. 5h58. Águia 1, autorizado para a entrada. Operação Estrada Limpa iniciada. Mesmo de longe, dava para ver o movimento. Homens de preto saltando de caminhões, cercando os prédios. Helicóptero aparecendo no horizonte. Cães latindo. Lavamos nosso, sussurrou Carla. E então começou o tiroteio. Rajadas de metralhadora ecoaram pelo vale. Flashes de disparos nos galpões. Gritos de comando misturados com barulho de vidro quebrando. Resistência pesada, informou o rádio. Pedimos reforço no galpão 2. Merda, praguejou o Dr. Mendes. Eles estavam preparados. Como assim preparados? Perguntei. Alguém vazou a operação. Eles sabiam que íamos chegar. O tiroteio durou 15 minutos que pareceram horas. Depois, silêncio. O rádio chiou. Base, aqui é Águia 1. Local dominado. 15. Presos, 3 feridos, nenhum morto. Liberado para a entrada. Dr. Mendes expirou aliviado. Vamos ver o que encontramos. Descemos até a fazenda. O que vimos lá nos deixou impressionados. Toneladas de maconha e cocaína empilhadas nos galpões. Armas de todos os tipos. Dinheiro em espécie guardado em cofres. E documentos. Muitos documentos. Jackpot, disse Dr. Mendes, folheando. Uma pasta. Contratos, rotas de tráfico, lista de compradores. Isso aqui vai derrubar muita gente importante. E o porão? Perguntou Carla. Meu pai falava de um porão secreto. Procuramos pela casa. No fundo da cozinha, achamos uma passagem escondida atrás de um armário. Descemos por uma escada de madeira. Lá embaixo era como uma sala de arquivo. Estantes cheias de documentos organizados por ano. De 1985 até 2025. 40 anos de crime documentado. Meu Deus, murmurou o Dr. Mendes. Eles guardaram tudo. Absolutamente tudo. Peguei uma pasta marcada 1991. Dentro, fotos que complementavam o que já tínhamos.
e uma ficha com o nome de Antônio Collon Santos. Carla, olha isso. Era uma ordem de execução, assinada pelo Coronel Pereira. Data: 20 de março de 1991. 3 dias antes do sumiço do pai dela. Carla leu o documento e começou a chorar. Mas não era choro de tristeza. Era de alívio. Agora eu sei, disse ela. Sei exatamente o que aconteceu com meu pai, e quem mandou matar ele. Completei. Dr. Mendes fotografou tudo. Eram tantas evidências que iam precisar de caminhões para levar. Vocês fizeram história hoje, disse ele. Essa operação vai desmantelar a maior organização criminosa do Centro-Oeste. Quando saímos da fazenda, o sol estava alto. A operação tinha sido um sucesso completo. 15 presos na fazenda, mais 30 em outras cidades. A quadrilha, que aterrorizou a BR-163 por décadas, estava acabada. E agora? Perguntou Carla no caminho de volta. Agora vocês podem viver em paz, disse Dr. Mendes. A ameaça acabou. Dr. Mendes, disse Carla. Tem uma coisa que quero pedir. O quê? Quero que meu pai seja sepultado direito, com o nome limpo, como o herói que ele foi. Pode deixar comigo. Vou pessoalmente falar com o prefeito de Guarantã. Seu pai vai ter o reconhecimento que merece. Olhei para Carla. Depois de 40 dias de pesadelo, ela finalmente podia descansar. A verdade tinha vencido a mentira. A justiça tinha vencido o crime. E nós dois, um caminhoneiro viúvo e uma filha órfã, tínhamos encontrado mais que respostas. Tínhamos encontrado uma nova família. 6 meses depois, eu estava no banco do motorista de um Volvo novinho, descendo a BR-163, com uma carga de soja. O mesmo trecho onde tudo começou. Mas agora era diferente. Carla ia no banco do carona, conferindo a papelada do frete, organizando os próximos trabalhos da nossa empresa. Transportadora Antônio Collon estava crescendo além das nossas expectativas. Começamos com o Volvo que comprei com o seguro do caminhão destruído. Depois Carla vendeu a casa que herdou da mãe e compramos mais 2 trucks. Agora tínhamos 5 veículos e 8 funcionários. Batista, para ali, disse ela, apontando para o posto onde nos conhecemos. Parei no mesmo lugar de 6 meses atrás. O dono, seu gaúcho, veio nos cumprimentar com um sorriso enorme. Ô, Batista, como vai a vida de empresário? Melhor. Que esperava, seu gaúcho, respondi, descendo do caminhão. E o movimento por aqui? Muito melhor depois que prenderam aquela turma. A estrada ficou mais segura. Caminhoneiro não tem mais medo de parar sozinho. Era verdade. A Operação Estrada Limpa tinha mudado tudo na região. Com os criminosos presos, o policiamento reforçado e as rotas de tráfico desmanteladas, a BR-163 voltou a ser o que sempre deveria ter sido: estrada de trabalho honesto. Seu gaúcho, disse Carla. O senhor lembra da primeira vez que paramos aqui? Lembro, sim. Vocês estavam fugindo de uns bandidos. A moça chorava muito. Agora olha só, ele gesticulou para nossa empresa. Viraram patrões. Carla riu. Nesses 6 meses, ela tinha mudado muito. O cabelo estava mais curto, o rosto mais alegre. Tinha ganhado peso, antes estava magra demais de tanto sofrimento. Agora parecia saudável, feliz. Batista, disse ela quando voltamos para o caminhão. Para naquele lugar. Que lugar? Onde estava o caminhão do meu pai. Entendi. Fazia 3 meses que não passávamos por lá. Desde o julgamento de Joaquim Ferreira, Carla evitava o local. Dizia que trazia memórias ruins. Parei o Volvo no mesmo lugar de sempre. Descemos e caminhamos até onde o Scania vermelho ficou abandonado por 34 anos. Mas agora o lugar estava diferente. Tinha um marco de pedra, simples, mas bonito, com uma placa de bronze, em memória de Antônio Collon Santos e todos os caminhoneiros que perderam a vida na BR-163. Que suas famílias encontrem paz e que sua coragem inspire futuras gerações. A verdade sempre vence. Quem fez isso? Perguntou Carla, emocionada. Dr. Mendes, respondi. Ele disse que ia cuidar do reconhecimento do seu pai. Carla se ajoelhou na frente do marco e pôs flores que trouxe do posto. Cravos vermelhos, as flores preferidas do pai. Oi, papai, disse baixinho. Vim te visitar de novo. Trouxe boas notícias. Fiquei em pé ao lado dela, respeitando o momento íntimo. A transportadora está indo bem, continuou Carla. Já temos 5 caminhões rodando com seu nome. E sabe o que mais?
O Batista virou meu sócio. E mais que sócio. Ela olhou para mim e sorriu. Ele virou minha família. Meus olhos se encheram de água. Desde que minha Zezé morreu, não me sentia parte de uma família. Carla tinha preenchido esse vazio de forma que nem imaginava ser possível. Papai, disse ela, levantando. O Boca Preta pegou 40 anos de cadeia. O Sandrão pegou prisão perpétua. E mais 28 pessoas foram condenadas. Eles pagaram pelo que fizeram. Era verdade. O julgamento tinha sido rápido e eficiente. Com tantas provas, os advogados de defesa nem tentaram negar os crimes. Só pediram redução de pena. E tem mais uma coisa, papai, continuou Carla. A prefeitura de Cuiabá vai dar seu nome para uma rua. Rua Antônio Cola os Santos. Na região do Porto, onde passam muitos caminhoneiros. Ficamos ali mais alguns minutos, em silêncio. O vento balançava as árvores, fazendo um som suave. Passarinhos cantavam nos galhos. O lugar não tinha mais aquela energia pesada de antes. Agora parecia em paz. Vamos? Perguntou Carla. Vamos. Quando voltamos para o caminhão, ela segurou minha mão. Batista, tem uma coisa que quero te falar há tempo. Fala. Você sabe que te considero família. Mais que sócio, mais que amigo. Você é como um pai para mim. As palavras me emocionaram profundamente. Sempre quis ter filhos. Zezé e eu tentamos por anos, mas não conseguimos. Agora, aos 59 anos, Deus me dava uma filha. E você é como uma filha para mim, respondi. A filha que nunca tive. Então somos família mesmo? Somos família de verdade. Subimos no Volvo e seguimos viagem. A estrada se estendia à nossa frente, livre e segura. Não era mais a estrada do medo, era a estrada da esperança. Carla disse depois de alguns quilômetros. Lembra quando você me perguntou se eu sentia falta da vida antiga? Lembro. Pois então, agora posso responder melhor. Não sinto falta de nada. Minha vida começou de verdade no dia que te encontrei chorando na beira dessa estrada. A minha também, disse ela. Passei 34 anos procurando meu pai. E quando achei a verdade sobre ele, ganhei você de presente. Chegamos em Santarém no fim da tarde. Descarregamos a soja no mesmo armazém onde parei 6 meses atrás. O gerente veio nos cumprimentar. Seu Batista, Dona Carla, como vão? Bem, obrigado, respondi. O movimento melhorou? Muito. Com a estrada mais segura, mais transportadoras estão fazendo essa rota. Bom para todo mundo. No hotel, antes de jantar, Carla me mostrou uma carta que chegou de manhã. É da Dona Conceição, disse. Dona Conceição era a senhora que nos escondeu na casa dela durante a perseguição. Depois da operação policial, ela se mudou para a cidade e virou amiga nossa. O que ela fala? Quer fazer uma parceria com a gente. Ela tem umas terras que herdou do marido. Quer alugar para a gente fazer um pátio de caminhões. Em que lugar? Guarantã do Norte. Bem na BR-163. A ideia era tentadora. Um pátio próprio significava não depender dos outros, ter onde guardar os caminhões com segurança. O que você acha? Perguntou Carla. Acho que devemos visitar. Se o local for bom, pode ser nosso próximo investimento. Então amanhã, depois de descarregar, a gente vai até lá. Vamos. No dia seguinte, após entregar a carga, seguimos para Guarantã do Norte. A cidade tinha mudado muito em 6 meses. Ruas mais movimentadas, comércio crescendo, gente sorrindo mais. A prisão dos criminosos tinha liberado a cidade do medo. Encontramos Dona Conceição na pracinha central. Ela estava mais alegre, mais bem arrumada. A mudança para a cidade tinha feito bem para ela. Meus queridos, disse, nos abraçando. Como vocês estão? Bem, Dona Conceição, respondeu Carla. E a senhora? Melhor impossível. Longe daquela casa assombrada, dormindo em paz. E vocês, como vai a empresa? Crescendo, disse. Por isso viemos ver as terras que a senhora ofereceu. Dona Conceição nos levou até um terreno grande na saída da cidade. Era plano, com boa localização, fácil acesso à BR-163. Aqui meu marido queria fazer uma pousada para caminhoneiros, explicou ela. Mas morreu antes de começar. Agora vocês podem realizar o sonho dele. É um bom terreno, concordei. Dá para fazer um pátio grande, com oficina, posto de combustível, restaurante. E dormir, completou Carla.
um lugar onde caminhoneiros possam descansar com segurança. Exato, disse Dona Conceição, um lugar de gente honesta, para gente honesta. Fechamos o negócio na mesma hora. Aluguel justo, contrato de 10 anos, opção de compra no final. Era o investimento que precisávamos para expandir a empresa. Dona Conceição, disse Carla na hora de assinar. A senhora quer ser sócia nossa nesse projeto? Sócia como? A senhora entra com o terreno, nós com o dinheiro e o trabalho. Dividimos os lucros. Vocês fariam isso? Faria sim, confirmei. A senhora nos ajudou quando mais precisamos. Agora é nossa vez de ajudar ela. Dona Conceição chorou de emoção. Com 75 anos, ia virar empresária. Meu marido ficaria feliz, disse ela. O terreno dele finalmente vai servir para alguma coisa boa. 3 meses depois, inauguramos o Pátio Antônio Collins. Era um complexo completo, estacionamento para 50 caminhões, oficina mecânica, posto de combustível, restaurante, dormitório com 20 quartos. A inauguração foi uma festa. Compareceram Dr. Mendes, Rodrigo com a família, seu gaúcho do posto, dezenas de caminhoneiros da região. E uma surpresa especial. Olha quem veio, disse Carla, apontando para a entrada. Era Zé Collins, o homem que nos ajudou a escapar de Guarantã escondidos na carroceria. Tinha vindo de longe só para a inauguração. Não podia perder, disse ele, me abraçando. Vocês realizaram um sonho que muita gente tinha. Que sonho? Vera BR-163 livre de bandidos e cheia de gente trabalhadora. Durante a festa, Carla fez um discurso emocionante. Meu pai morreu acreditando que a verdade sempre vence, disse ela no microfone. Hoje, vendo tanta gente boa reunida aqui, sei que ele estava certo. A verdade venceu, a honestidade venceu, e o amor venceu o medo. À noite, quando todos foram embora, eu e Carla ficamos sozinhos no pátio. Sentamos numa mesa do restaurante, olhando os caminhões estacionados sob a luz dos postes. Batista, disse ela, você acha que chegamos onde meu pai queria? Acho que chegamos muito além do que ele sonhava. Como assim? Ele queria justiça. E conseguimos. Ele queria que a verdade aparecesse. E apareceu. Mas além disso, construímos alguma coisa boa. Um lugar onde pessoas honestas podem trabalhar em paz. Carla sorriu e olhou para o céu estrelado. Obrigada, papai sussurrou, por ter me deixado as pistas certas, por ter me colocado no caminho do Batista, por ter transformado nossa dor em força. Ficamos ali até tarde, planejando o futuro. Mais caminhões, novos pátios, talvez uma frota própria para transportar produtos agrícolas. Carla disse quando ela estava quase dormindo na cadeira. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você é feliz? Ela pensou por alguns segundos antes de responder. Sou. Pela primeira vez na vida, sou completamente feliz. Tenho família, tenho propósito, tenho paz. Meu pai pode descansar tranquilo. E eu posso viver tranquilo, completei, sabendo que minha vida teve sentido. Quando fomos dormir, olhei pela janela do quarto. A BR-163 estava iluminada pelos faróis dos caminhões que passavam. Gente trabalhadora, levando sustento para a família, seguindo viagem com segurança. Não era mais a estrada do medo, era a estrada da esperança. E nós dois, um caminhoneiro solitário e uma filha órfã, tínhamos ajudado a transformar uma maldição em bênção. A estrada nos uniu, o amor nos fortaleceu, a verdade nos libertou. E agora, toda vez que um caminhoneiro passar pela BR-163 sem medo, ele vai estar passando por um pedacinho da história que ajudamos a escrever. Uma história de coragem, de família, de justiça. Uma história que começou com lágrimas e terminou com sorrisos. A transportadora Antônio Collins se tornou uma das maiores do centro-oeste brasileiro. O Pátio Antônio Collins virou ponto de referência na BR-163, conhecido pela segurança e qualidade dos serviços. João Batista adotou Carla oficialmente, aos 61 anos. Ela mudou o sobrenome para Carla Santos Batista. A família que perderam encontraram um no outro. Dr. Augusto Mendes foi promovido e hoje coordena o combate ao crime organizado em todo o país. Sempre diz que a Operação Estrada Limpa foi o caso mais importante da carreira. Rodrigo virou o gerente do Pátio Antônio Collins. Casou, teve 2 filhos, e toda sexta-feira leva a família para visitar o memorial onde tudo começou. Dona Conceição, aos 77 anos, virou a vovó mais querida de Guarantã do Norte. Com a renda da sociedade,
comprou uma casa bonita e vive rodeada de amigos. A BR-163 se tornou uma das estradas mais seguras do país. O Memorial de Antônio Collins recebe centenas de visitantes por mês, famílias que encontram paz, jovens que aprendem história, autoridades que renovam compromissos. E toda primeira sexta-feira do mês, João Batista e Carla visitam o marco onde o Scania vermelho foi encontrado. Levam flores, contam as novidades e agradecem, porque foi Antônio Collins que os uniu, e porque o amor verdadeiro nunca morre, apenas se transforma. Baseado em fatos reais que acontecem todos os dias nas estradas brasileiras, para todos os caminhoneiros que perderam a vida lutando pela honestidade, para todas as famílias que nunca desistiram de buscar a verdade. A estrada é de quem trabalha com dignidade.